Boa noite, tudo bem com você? Você que é meu telespectador aqui do programa Cidadania, que nos acompanha todas as terças-feiras às 21 horas, aqui na Fonte TV, canal 5.1 HD Digital. Hoje temos um convidado muito especial e eu não o teria convidado se eu realmente não tivesse uma simpatia pessoal por ele. Nós temos aqui hoje o meu amigo delegado Valdir. Delegado, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Douglas Calem. Muito obrigado a todos que nos assistem neste momento. Vim aqui, uma boa conversa, um bom bate-papo, esclarecer para as pessoas quem que é o delegado Valdir. Existe um mito, dizem que o delegado Valdir é polêmico. Não, na verdade, o delegado Valdir é um defensor da família, é um cara honesto, é um trabalhador e que ama a sua família acima de qualquer coisa. Deus é que cuida de mim. A minha fala aqui hoje, amanhã, é guiada por Deus. Delegado, qual é a sua origem e o senhor vem de uma família abastada? Como é que foi os seus primeiros anos de vida? E de onde o senhor veio? Na verdade, eu sou paranaense. Eu nasci numa cidade que fica no norte do Paraná, Jacarezinho. Minha mãe é zeladora e criou 5 filhos com muita dificuldade. Venho da escola pública. Comecei a trabalhar, na época era permitido, hoje não se permite, né? Mas eu penso que a minha boa educação, comecei a trabalhar com 8, 9 anos, servente de pedreiro, enchedor de saquinhos de terra com café, com terra para plantar café. Então, uma infância muito difícil. E depois estudei em escola pública, mas aí desde aquela época a gente já tinha aquele sonho, né? A gente via aquela divisão mocinho, xerife e bandido. E às vezes aquilo veio na minha cabeça e meu sonho sempre foi ser delegado. Mas eu penso que era muito difícil atingir isso, porque eu pensei que mal conseguiria terminar o 2º grau. Dos 5 filhos da minha mãe, sou o único que conseguiu concluir o nível superior. Hoje adolescentes jovens terminam faculdade com 21, 22, 23 anos. Eu terminei a faculdade com mais de 30 anos. É muito difícil, até que depois de trabalhar em banco, trabalhar em lojas comerciais, ter sido professor, ter sido auditor fiscal no Paraná, em 1999 fiz um concurso aqui para delegado e vim embora para Goiás, passando em todas as provas, um dos concursos mais difíceis da história desse estado, feito pela CESP-UNB, prova oral com os procuradores do Distrito Federal, e vim para Goiás. E aqui, já de imediato, Douglas, me mandaram para o interior e fui mandado para o entorno de Brasília. Aí peguei o que tem de mais violento em Goiás: Novo Gama, Águas Lindas, Lusiânia, Planaltina de Goiás, um refresquinho em Porangatu, até chegar em Goiânia. Delegado, o senhor que estudou na escola pública, é possível aquelas pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, às vezes uma escola particular? Eu, por exemplo, estudei na rede adventista de educação, inclusive espetacular a rede adventista. Inclusive lá no IAP, né, que fica no Paraná, Instituto Adventista Paranaense. Essas pessoas, esses jovens, que mesmo na escola pública, se eles tiverem força de vontade, é possível obter sucesso? Eu acredito que qualquer pessoa... eu perdi meu pai muito cedo, então minha mãe criou os filhos sozinhos. E às vezes as pessoas dizem, olha, quem é de família pobre não tem chance de vencer na vida. Eu gosto de trazer o meu testemunho. Eu teria tudo para ir para o mundo do crime. Foi me oferecido drogas, eu teria a oportunidade de ir para o mundo do crime. Venho de família humilde, estudei em escola pública. Não, mas o que faz a pessoa é o berço, é a educação, é a família. Minha mãe sempre foi muito rigorosa, disse, o que é seu, é seu. O que é do João, da Maria, do Pedro, é deles. Respeite o próximo. E eu fiz esse trabalho, morei em São Paulo, em periferias muito violentas, morei em Curitiba, em algumas periferias também, mas nem por ter vindo da periferia, ter vindo do gueto, né, eu deixei de buscar os meus objetivos. E sei que testemunhos e exemplos como meus existem
milhares no país. Então, eu não aceito, isso vem, eu entro muito em polêmica com o pessoal, que as pessoas pobres, negras, normalmente são colocadas em nichos, em minorias. Não, eu acho que essas minorias, você tem que tratar elas de formas igualitárias, para que elas consigam a vitória. Delegado, o senhor falou que antes de chegar a Goiânia passou pelo entorno de Brasília, uma região muito violenta. Para o policial, tanto civil como militar, e não só no Brasil, mas em todo o mundo, ele sofre uma pressão muito grande. Como é esse dia a dia de ser policial? Como que esse agente de segurança chega no final do dia em casa? Ele consegue descansar a cabeça convivendo com o que há de pior na sociedade? Foi muito bom você fazer essa pergunta, que nós tivemos há poucos dias um menino de 13 anos, filho de um policial, de um oficial da Polícia Militar, de uma sargento, matando 2 jovens numa escola e ferindo outros 4 adolescentes. Por que eu dou esse exemplo? Você vê que mesmo vindo de uma família policial, você tem filhos como qualquer pessoa, você enfrenta qualquer problema. Trabalhar nas regiões mais violentas e lidar diariamente com o problema do cidadão é um desafio, é algo diferente, porque você é psicólogo, você é padre, você é pastor, você tem que fazer assistência social, você é enfermeiro. Só não é médico porque a gente não cura, mas às vezes você tem que socorrer um policial, fazer um primeiro atendimento, até levar para um hospital. Então você cumpre várias missões. E digo para você, nem um dia que eu estive na polícia, agora estou licenciado como parlamentar, eu nunca trabalhei, Douglas. Nunca eu trabalhei. Na verdade, para mim, sempre foi aptidão. Então foi algo maravilhoso. Mas você sai de manhã e você não sabe se volta à tarde. Você se despede dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, e você não sabe se volta. Porque durante o dia tem o enfrentamento da criminalidade. E às vezes você vai para a rua, você não sabe o que te espera. Você vai para uma simples abordagem, a pessoa reage, você pode sair com vida, ou você, policial, pode perder a vida. Então você faz um compromisso de doar a sua vida para defender a vida do próximo. Então, esse é o papel do policial. Eu digo que, como do pastor, ele é uma missão, é uma missão. E você, se você ama isso, a gente sabe que alguns policiais acabam indo para o caminho do mal, corrompem, fazem o que não devem na polícia. Mas eu te digo que a maior parte dos policiais são vocacionados como eu. Só vão para a polícia porque são apaixonados. Dela não querem sair e querem passar o resto da sua vida até se aposentar nessa missão. Você tem um outro olho para a sociedade, de guardião da sociedade. Qual a sua relação hoje com Goiás? Você constituiu família aqui ou já trouxe lá do Paraná? Na verdade, eu tenho 3 filhos no primeiro casamento. Esse casamento eu tenho o Vinícius, eu tenho a Vanessa e tenho o Breno Gabriel. Só que eu tive um relacionamento, uma separação, e aqui em Goiás eu casei novamente. Meus filhos moraram comigo, eu tive a guarda dos meus filhos. É raro o pai que, quando separa, tem a guarda dos filhos. Eu busquei a guarda, eu criei meus filhos, né? E hoje eu tenho um outro relacionamento, sou casado com a Priscila Renata. Eu fui pré-candidata a prefeito de Goiânia e ela tem sido minha companheira, minha amiga, minha mulher, minha esposa. Gosta de política? Minha Sara. Ela gosta do que eu gosto. Como eu gosto do que ela gosta. Foi isso que a gente fez o compromisso diante de Deus, de abrir mão de, às vezes, alguns sonhos pessoais em troca desse ajustamento familiar. E o que eu tenho de mais importante hoje, primeiro é Deus, segundo é minha família, minha esposa, meus filhos. Depois vem meus amigos, vem você, vem toda a sociedade, já que eu me tornei uma pessoa pública a partir do momento que eu entrei na política. Qual é a sua formação política?
a minha formação política, na verdade, eu sou um aprendiz da política, mas eu me vejo hoje como uma pessoa defensora da família e de direita. Tudo que nós vimos aí de esquerda, de PT, de Partido Comunista do Brasil, de PSOL, de Rede, eles fizeram muito mal ao país. Eles acabaram com o país. E vem com uma ideologia de gênero, vem com uma destruição da família, com muita corrupção. Eles não inventaram a corrupção, mas eles criaram muito do que nós temos de corrupção no país. Acabaram, pensa só, a esquerda brasileira conseguiu acabar com a Caixa Econômica, que daqui a alguns dias vai ser privatizada. Acabaram com a Petrobras, acabaram com a Eletrobras, então acabaram com as nossas maiores empresas. E é isso que eu penso que é o momento de uma transição e que a gente mude. Nós temos a possibilidade de mudar. Eu acredito na mudança, eu acredito. E essa mudança nós vamos poder fazer em 2018. É o cidadão, é o eleitor que pode decidir. Infelizmente, boa parte hoje da Câmara Federal, do Senado, está contaminada. A presidência da República, com Lula, com Dilma ou com Temer, também está contaminada. E eu penso que nós teremos grandes mudanças em 2018, seja na Assembleia Legislativa aqui em Goiás, seja na Câmara Federal, uma grande renovação no Senado, no governo de Goiás e a nível nacional. Nós podemos fazer essa mudança. Eu acredito. Deputado, o senhor falou, por exemplo, das esquerdas de ideologia de gênero, mas nos países mais avançados, como na Europa, eu vivi um período da minha vida na Europa, essas questões de direitos civis, elas são totalmente ampliadas. Quem paga imposto tem direito civil igual. Não seria um retrocesso pensar de uma maneira diferente? Não, eu diria para você o seguinte, eu respeito as escolhas sexuais de cada pessoa, e eu acho que não devem ser colocadas em minorias. Eu só penso que a gente não pode utilizar as nossas escolas para doutrinar nossas crianças. Nós tivemos há poucos dias uma exposição no Rio de Janeiro, onde havia um homem nu e uma menina acompanhada da mãe de 4 anos passou a tocar um homem. Isso é inaceitável, no meu ponto de vista. Eu não aceito também que meu filho ele tem que ir para a escola para aprender o currículo básico, história, geografia, matemática, mas ele não tem que aprender, ele não tem que ser doutrinado politicamente no partido A, B, C, D. E não tem que ensinar para o meu filho opção sexual. Isso ele vai decidir, isso eu vou acompanhar ele, e ele vai tomar uma decisão. Agora, eu não aceito que na escola A, B, C, D você ensine opção sexual ou você ensine a ideologia partidária. É esse meu ponto de vista. Mas eu sou patriota. Como patriota, sou respeitador de tudo o que é correto. Penso que aquilo que nós vivemos na Europa ou vivemos nos Estados Unidos, nós devemos respeitar. Porque o Brasil ainda é uma criança perto do que nós já vivemos na história da Europa ou dos Estados Unidos. Então, o Brasil ainda está amadurecendo. Que amadureça da melhor forma possível, mas com respeito às diferenças, mas também respeito à doutrina. Se eu quero que o meu filho ensinei ele a doutrina cristã, quando ele chegar com 18 anos, ele quer buscar uma outra doutrina, é um direito dele, mas eu tenho que passar o meu conhecimento. Vou dar um exemplo para você. Na minha casa, e eu não forcei a barra em nada, eu formado em Direito, não tenho ninguém na minha família na carreira jurídica, ninguém. Hoje minha filha é formada em Direito, meu filho está no segundo ano de Direito também. Então, eles acabaram acompanhando, mas eles acabaram vendo a minha história, a minha luta, e não influenciei em nenhum momento. Então, eu acho que a gente tenta influenciar e cada pai sabe e quer o melhor para o seu filho. Então, eu oriento meus filhos nesse sentido. Eu sou evangélico também, mas o meu pensamento, e o senhor que é um entrevistado, e o que vale aqui é a sua opinião, não a minha. Mas a sua também. Claro, mas eu concluiria que
o Brasil ainda tem uma política e agentes políticos ainda que pouco conseguem se posicionar quanto a essas questões polêmicas. E muitas vezes quem acaba decidindo, como por exemplo a união estável entre os homossexuais, quem acabou decidindo foi o STF. Então, eu não fico em cima do muro. Eu penso o seguinte, qualquer pergunta que você fazer para mim em relação a qualquer assunto, eu sou posicionado. Eu tenho posição, eu fui criado, a minha mãe era católica, mas meus avós eram da Congregação Cristã do Brasil, então eu fui criado parte na Congregação Cristã, parte na Igreja Católica. Aí quando eu vim para Goiás, a minha esposa é da Assembleia de Deus, então eu vou na igreja hoje, Assembleia de Deus, sigo hoje a doutrina evangélica, mas respeito, eu vou também, eu não deixo de perder meu vínculo, porque meus filhos acabaram seguindo um pouco, alguns deles, a doutrina católica, então eu crio uma grande visão. Então eu penso que você tem que respeitar a escolha que cada um faz. Eu acho isso extremamente importante. Todo mundo, eu penso que o fim, desculpe até interromper. Sim, claro. Eu penso que o fim é o seguinte, é Deus. Nós estamos buscando Deus. Claro. Muitos dizem que o delegado Valdir é um produto formado de marketing, essas opiniões. Sim. Outros não, outros dizem que o delegado Valdir, e o defendem, que o delegado Valdir é um indignado. Quem é o delegado Valdir? O polêmico delegado Valdir. Eu lembro que quando eu vim ser delegado em Goiás, eu sempre tive muito espaço na mídia. E lembro que numa das primeiras aparições minhas em Goiânia, mesmo já tendo feito um brilhante trabalho em torno de Brasília, foi na região noroeste. Na primeira operação em Goiás, com um grande volume de prisões, eu cheguei em Goiânia contrariado, eu não queria sair de Planaltina de Goiás, eu fiquei 2 anos em Planaltina de Goiás como delegado, assumi a delegacia, tinha 40 presos na delegacia, no presídio, fiquei 2 anos lá, depois de 2 anos deixei com 180 presos, fora o que entrava e saía. Respirou crime, era preso. Então eu sempre fui muito duro. Eu estou fazendo essa introdução para mostrar quem é o delegado Valdir. Chegando em Goiânia, o diretor da Polícia Civil me trouxe contrariado, eu não queria sair de lá, mas eu indiciei um prefeito lá, e o prefeito pegou raiva de mim e trabalhou politicamente, interferiu politicamente para que eu saísse de Planaltina de Goiás. Eu não queria vir para Goiânia. Quando eu vim, o delegado diz, olha, você saiu de lá contrariado, bravo comigo, eu coloquei meu cargo para trazer você para Goiânia. E agora, por causa disso, vou te colocar na pior delegacia a região mais violenta de Goiânia. Falei, para onde que é? Região noroeste. São Carlos, Primavera, Curitiba, Vila Mutirão, na época ainda Triunfo, Palmares, Fim Social, Balneário. Falei, pode mandar. Primeira operação, eu fui para o 22º Distrito. Nós prendemos 22 traficantes, mulheres grávidas, cadeirantes, adolescentes, pegamos uma grande quantidade de droga. E aí foi lá me entrevistar um jornalista polêmico, que hoje até não está afastado da TV, mas na época era um jornalista muito polêmico, hoje ele está afastado da TV. Ele falou, ô delegado, e essa operação? Falei assim, olha, a partir de hoje, vou dar um recado para bandido que mora aqui na Noroeste. Eles têm 3 opções. A primeira, pegar a trouxa deles e colocar na costa e vazar daqui, da região noroeste, porque aqui agora tem um delegado. Segunda opção deles, pegar um telefone, ligar para o presídio e pedir uma vaga lá no presídio. Primeira entrevista minha aqui. Terceira opção desses criminosos aqui, e eu andava sozinho lá no noroeste, e ando sozinho eu e Deus, não ando com um monte de policial me segurando não. Terceira opção, pedir para a mãe fazer um consórcio. Consórcio do quê, delegado? Ué, vai comprar carro? Não, um consórcio de caixão. Porque vai morrer ou no confronto com a polícia ou no confronto com a criminalidade. É o recado que eu estou dando. E assim foram, algumas semanas depois, mais uma operação. A todo momento uma prisão, uma operação. Sou o delegado que nos últimos 15 anos em Goiás
estatisticamente falando, mais prendeu bandidos. E eu digo, quem quiser se destacar, quem quer ser polêmico, quem quer aparecer na TV, quem quer ser convidado por você, Bucalém, para vir ser entrevistado, tem que ter postura, tem que ter atitude. E o delegado Valdir sempre teve um lado, o lado da família, o lado do bem, e não sou de meia... As pessoas dizem, o delegado Valdir é polêmico, porque eu chego aqui e falo a verdade para você, eu mostro o meu ponto de vista, digo de onde vim, eu não tenho rabo preso com ninguém, entendeu? E isso me deu, acabou dando em 2010 uma candidatura como deputado federal suplente, tive 40 mil votos, e em 2014 voltei com a maior votação da história de Goiás, 274.625 votos. Então esse é o delegado Valdir, é uma pessoa extremamente humilde, simples, trabalhador, honesto, defensor da família, corajoso, defensor da direita, defensor das pessoas que querem mudar esse país. E eu acredito na mudança. Esse é o delegado Valdir, simples, direto, conversador, mas que não abre mão dos seus preceitos, que aprendi lá atrás com a minha querida mãe. Falando de criminalidade, o senhor me desculpa aqui fazer um trocadilho, mas como é essa experiência de estar na Câmara dos Deputados lá, com tantos investigados, uns até já condenados, agora com essa Operação Lava Jato também, e tem até um ou dois lá que está dormindo no semiaberto, é isso? Como é que é conviver com esses criminosos lá na Câmara dos Deputados? Na minha frente tem Paulo Maluf, que já tem mandado de prisão. Senta bem na minha frente. Se eu pudesse na Câmara Federal, e eu não posso, eu já falei isso na CPI da Petrobras, e semana passada falei numa comissão, que se eu tivesse algemas e pudesse algemar, eu algemaria vários parlamentares lá dentro. Senadores, deputados federais. Em alguns momentos eu até acho que eu fui muito duro durante minha estadia como delegado, porque lá tem uma corja de criminosos que deveria estar atrás das grades, não frequentando a Câmara. E penso que é papel do cidadão tirar esses bandidos de lá. Eu acho que Maluf, Renan Calheiros, nós temos diversos parlamentares enlameados na corrupção, entendeu? Eu penso que o cidadão tem o papel de tirar esses criminosos, Aécio Neves, Lula, Temer. Então eu penso que são criminosos que estão destruindo os sonhos dos brasileiros, que é ter o básico, educação, saúde, segurança, trabalho, moradia, e nós não estamos conseguindo, nós continuamos tendo uma desigualdade muito grande, as pessoas muito pobres, outras muito ricas. E temos uma classe média que está sendo afogada, combustível a 4,30, um absurdo. Então, eu me sinto, alguns momentos, frustrado por não poder prender esses bandidos. Mas eu penso que tem que ter pessoas como o delegado Valdir, que fala a verdade, que não tem medo de falar lá ou falar aqui, de expor a verdade. E falar o que você, Bucalém, o que o nosso ouvinte nesse momento pensa. O povo tem que ter uma voz. O delegado Valdir tem servido para isso lá na Câmara Federal. Como o senhor justifica a sua participação no processo de votação do impeachment da presidente Dilma? Muito duro, muito firme, por ter trabalhado, por ter sido um investigador. Eu tive um papel preponderante, consegui conhecer muito. Nós tivemos em Curitiba, conversando com o doutor Sérgio Moro, ouvimos muitos réus daquela operação, e desde aquele momento eu já chamava a Lula, Dilma, de criminosos e quadrilha. Acho que era um dos poucos parlamentares que teve coragem de fazer isso. Então tive um papel importante e preponderante no afastamento da Dilma. E um detalhe que poucas pessoas lembram: eu sou responsável também por ter cassado o mandato do Eduardo Cunha. Ele era o segundo homem mais poderoso do país. Ele queria ser candidato a presidente. Só que ele foi na CPI da Petrobras, aparecer lá na mídia. E eu fiz uma pergunta para ele, se ele tinha conta na Suíça. E ele mentiu. Ao mentir na CPI da Petrobras, ele perdeu o mandato. E perdendo o mandato, ele foi cassado. E sendo cassado, ele está atrás das grades. Então eu tive um papel preponderante. Penso que quero ajudar
para que Lula vá para a cadeia, apesar que eu não tenho um papel. Se me quiserem dar a algema depois para buscar ele, eu vou agradecer. Fazer a mesma coisa com Dilma, com Aécio Neves. Então não tem cor partidária. Onde tiver bandido, eu estou à disposição. E até no PR tem também, viu? Infelizmente, até no PR tem. Então o delegado Valdir quer manter esse perfil. Vamos ter a semana que vem, eu estive ausente da primeira votação em relação ao Temer, depois de ter sido vendido a minha vaga na CCJ, o PR vendeu a minha vaga para manter cargos, a troca de emendas, para manter um ministério, e eu fui tirada da comissão. Xinguei o partido, falei a verdade, revelei isso para todo o país. Hoje todo o país fala da compra e venda de votos, mas foi eu que tive coragem de fazer isso. No dia da votação eu não pude ir, eu não trouxe para a imprensa, mas agora já passou um pouco. Minha esposa, ela estava fazendo um tratamento para engravidar, já há mais de 2 anos, a gente está tentando ter um filho. Tanto eu como ela estávamos fazendo um tratamento, e ela engravidou, só que 3 meses, estava grávida de 3 meses, e na véspera da votação nós perdemos esse bebê, nós perdemos um filho, e isso chocou tanto muito a mim como a ela. E eu, entre ir dar um voto e entre a minha esposa, que teve que passar por tratamento psicológico, psiquiátrico, eu preferi proteger a minha esposa e a minha família. Por isso, mas nessa semana nós teremos uma votação e com certeza vocês vão ver o voto do delegado Valdir, um voto muito duro, muito firme, contra a corrupção, contra a organização criminosa e contra bandidos. Delegado, eu quero agradecer aqui a essa justificativa em primeira mão aí da questão da primeira votação. Esse programa aqui é um programa de muito respeito, e agradeço a consideração do senhor de ter se sentido à vontade e trazido essa justificativa à sociedade. Delegado, o senhor pretende apoiar em 2018 Bolsonaro e Ronaldo Caiado. A gente já está caminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor usasse aqui desse espaço final do programa para fazer esse palanque e defender esse projeto. Eu penso que o governo que está hoje em Goiás já está aí há 20 anos. Eu acho que toda democracia nós temos que ter transição. E eu acredito no senador Ronaldo Caiado. Ele é um cara que tem enfrentado de luta, enfrentou Renan Calheiros, tem enfrentado o PT. Ele é o melhor nome, é o nome de maior destaque hoje do estado de Goiás. Nós precisamos ter Caiado, nosso governador. Nós teremos uma revolução. Chega de tanta... Nós temos visto muita fraude na Saneago, na Getop, no Detran, muita fraude. Eu penso que o cidadão goiano não merece tanta corrupção, E penso que nós podemos mudar. Em relação a Bolsonaro, nós elegemos um defensor da legalização das drogas, um cara que trouxe o Estatuto do Desarmamento, que foi Fernando Henrique, PSDB. Nós elegemos o maior criminoso desse país, só jogar no Google, Lula. Nós elegemos uma terrorista, Chega. Nós precisamos de um homem cristão, Bolsonaro é cristão, um homem defensor da família, um homem de direita, um homem que vai trazer hierarquia e disciplina. Eu acredito, e para mim é Bolsonaro, e vai liberar as armas para as pessoas de bem que queiram ter o proprietário que possa se defender, o proprietário rural, o advogado, o comerciante, o cidadão de bem que queira se defender. Nós vamos permitir isso. Não é dar arma para todo mundo, não. O pessoal pensa assim, com o Bolsonaro vai dar uma bolsa-arma. Não vamos dar bolsa-arma, não. Mas quem for de bem, o jornalista, o câmera que está aqui do outro lado aqui, Quem quiser ter uma... É que nem você tem carteira para dirigir carro. Quem tiver habilitação psicológica e quiser se defender, vai ter direito de defender. Você deixa sua família em casa, vem trabalhar. Ela está sozinha lá. Nós vamos treinar. A minha esposa vai estar preparada. Se chega um bandido, um estuprador lá, ela vai ter direito de se defender para não ser estuprada. Então, eu penso que nós vamos mudar esse país. E vamos fazer o seguinte, viu? Bandido agora, na época de Bolsonaro, pode preparar, vai ter que trabalhar para sustentar. Os presídios, nós temos uma linha própria para os presídios. Trabalho, vai ter que indenizar a vítima. Nós vamos fazer um outro país. Eu acredito. Bolsonaro 2018. O senhor faz um compromisso com o programa Cidadania, vai agendar lá no Congresso para que a gente faça uma externa com o Bolsonaro? Com certeza. Vocês são muito bem-vindos. Bolsonaro, eu sou o representante do Bolsonaro hoje aqui em Goiás.
tem essa procuração do nosso presidente, e o dia que vocês quiserem ir fazer uma sonora, um ao vivo lá, vocês vão ver que pessoa maravilhosa. Algumas pessoas têm preconceito com ele aí, mas estão fazendo bullying até com o Bolsonaro, mas vão conhecer ele, é uma pessoa maravilhosa, tem filhos espetaculares, tem uma esposa maravilhosa, é um homem de Deus, e um homem de Deus vai tomar conta desse país. Delegado Valdir, eu quero dedicar esse programa ao Moreira, lá da Casa Publicadora. Abraço, Moreira. Obrigado por ter me apresentado uma pessoa tão maravilhosa como o Douglas Bucalém nesse programa diferenciado. Ao Luiz Carlos Lomanto, que é um jovem da Igreja Adventista. Abraço. E também ao Johnny, que foi candidato a vereador aqui em Aparecida. E também Johnny, um abraço, irmão. Tá bom? E o senhor pode se despedir do nosso público, e muito obrigado a você que teve paciência de nos acompanhar até aqui. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, mantenham o nome do delegado Valdir em oração, eu preciso muito. Não vou mudar a postura, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Delegado Valdir é isso daqui, cru, duro, firme, mas do bem. Muito obrigado.